Boa tarde, é uma honra estar aqui, né, nesse primeiro fórum de geriatria do Conselho Federal de Medicina, me lembrando que no ano de 2009 eu tive a oportunidade de apresentar a esta casa um pedido em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia da criação de uma Câmara Técnica de Geriatria, do nosso primeiro coordenador, Dr. Gerson Zavalon. Então, realmente, particularmente, é um momento de bastante emoção. Não tenho qualquer conflito de interesse nessa apresentação e esse tema, sobre a questão dos aspectos legais, me é muito caro. Eu tenho mais de 30 anos de prática de geriatria clínica e já vivenciei inúmeras situações e, particularmente, as pessoas com comprometimento cognitivo, e aqui exemplificando a questão das demências, me trazem assim uma necessidade de estudarmos a fundo essa questão. Eu faço parte de uma geração de profissionais que na nossa graduação praticamente não tivemos a oportunidade de ter acesso a informações com profissionais especializados na área do envelhecimento. Então nós temos que buscar a formação de formas das mais variadas. E nos próximos minutos eu vou trazer um pouco das minhas inquietações e como que nós podemos fazer uma belíssima parceria entre a medicina e o direito. Nós sermos efetivamente amigos e não pessoas que querem passar em lados diferentes de uma mesma rua. E reiterando o que o Dr. José Elias falou para amanhã, eu quero profundamente agradecer a minha nova amiga, Maria Glaé. Me permito lhe chamar diretamente pelo seu nome, com todo o meu respeito. Eu conheci a Glaé há pouco mais de um ano atrás e me encantei com a forma bastante lúcida e muito comprometida que ela resolveu abraçar a causa do envelhecimento e, mais especificamente, as questões relacionadas ao final da vida das pessoas frágeis. Nós vamos começar conversando sobre a Dona Aurora, essa simpática senhora, na sua 9ª década de vida, com mais de 80 anos de idade, que eu tenho a oportunidade de conhecê-la há muitos anos e que ela começou a esquecer a senha do banco. Ela foi enganada no troco da feira. Ela saiu de casa e não conseguiu voltar naquele endereço que ela já morava há mais de 30 anos. Mamãe está chamando pelo papai que já morreu há 5 anos. Esses eram os assuntos das conversas, sempre em tom baixo, entre os 4 filhos da senhora Aurora, 82 anos de idade, professora de matemática aposentada. Estranho, né? Ela se enganar com um troco simples da feira, mas isso começou a ser uma situação frequente e a deixar os filhos bastante preocupados. Como esses casos de confusão e esquecimento ficaram cada vez mais frequentes, a família decidiu levá-la ao médico. Quem tem a oportunidade de trabalhar em serviços que atendem pessoas idosas, isso é uma situação bastante corriqueira. Dona Aurora foi ao seu médico e a filha pergunta para o Dr. Gerson Zavalon: Dr. Gerson, esse tipo de situação é normal e própria do envelhecimento? Afinal de contas, nós sabemos que as pessoas mais velhas esquecem. Minha mãe está com 82 anos de idade. Ela se esqueceu de como voltar para casa, ela não mais consegue pagar as contas dela sem ter situações constrangedoras, fica chamando pelo papai a toda hora. É normal isso, Dr. Gerson? Uma senhora de 82 anos de idade, afinal de contas, o esquecimento faz parte, né? Dizem, né,
que o envelhecimento faz parte do processo do envelhecimento? Que providências os filhos da Dona Aurora devem tomar? Uma consulta médica, por exemplo, responde a todas estas questões, ou será que eles precisam se preocupar com outras formas de atuação diretamente com a sua mãe? Agora eu pergunto para a doutora Clara. Aí a doutora Clara, como eu vou proteger a Dona Aurora? Essa senhora precisa ser protegida ou ela pode continuar saindo sozinha na rua, manipulando a conta bancária dela? Existe alguma forma de protegê-la? E o que o doutor João Maurício, o médico da família, deve fazer? O doutor Gerson foi um médico especialista procurado, mas o doutor João Maurício, um outro filho, foi falar diretamente com esse médico da família que já conhece a Dona Aurora há mais de 30 anos. O que ele deve fazer? E de novo, doutora Daia, existe alguma lei de verdade para proteger a pessoa com lapsos de memória e que fica confusa em situações cotidianas? O nosso sistema jurídico, ele está preparado para lidar com esse tipo de situação? Fiquem com essas perguntas nas mentes. Corroborando com o que foi dito pela manhã, o envelhecimento, ele faz parte do ciclo da vida, só não vai ficar velho à luz do conhecimento atual quem morrer antes da hora, quem tiver uma situação de uma catástrofe ou de uma doença muito grave e que não foi possível um tratamento de reabilitação ou um tratamento de reversibilidade, mas a princípio as pessoas tendem a envelhecer e viver cada vez mais. Já foi falado aqui também hoje pela professora Amélia Camarano que o segmento populacional que mais cresce é o de acima de 80 anos de idade, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E nós que estudamos a questão do envelhecimento da sua forma mais ampla, sabemos que existem doenças que são diretamente relacionadas com o processo do envelhecimento. E por hora eu vou citar duas, bastante frequentes. Uma é o câncer. A partir dos 65 anos de idade, aumenta em 10 vezes o risco de uma pessoa apresentar um câncer, mesmo que ela já tenha tido um câncer anteriormente. E a segunda doença, diretamente relacionada ao processo do envelhecimento, são as demências. Lembrando que as demências é um guarda-chuva que engloba vários tipos, sendo que a doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. O que se sabe hoje é que em torno de 65% a 75% de todas as causas de demência são pela doença de Alzheimer. Então, vamos usar aqui a questão da demência para, nos próximos minutos, conversarmos sobre a Dona Aurora. Então, depois de todos os exames feitos, ela recebe um diagnóstico de demência. O século XX foi principalmente um século de crescimento populacional. O século XXI é o século do envelhecimento populacional e todos nós, mesmo os não especialistas, cada vez mais vão ter pessoas idosas dentro do seu cenário. Não só na área da saúde. Isso acontece no comércio, na rede hoteleira, no turismo, nas questões ecológicas. Cada vez mais nós vamos precisar criar situações para facilitar e também proteger as pessoas mais velhas, porque isso é um fenômeno da sociedade contemporânea. E essa multiplicidade de situações, essa questão da heterogeneidade do envelhecimento é que faz com que seja muito difícil se criar protocolos específicos e diretrizes próprias para atendimento das doenças que as pessoas idosas apresentam. O envelhecimento, como já é sabido por todos nós, ele é um processo progressivo, evolutivo
involutivo e irreversível. No momento que a pessoa começa a envelhecer, o corpo dela pode, em ritmos diferentes, cada órgão ter o seu próprio ritmo de processo de envelhecimento. Alguns correlacionados com doenças e outros com alterações fisiológicas. Mas aqui eu chamo a atenção, dentro desse universo da heterogeneidade, a questão das pessoas com múltiplas situações que levam a situações de dependência. Então, são as pessoas que têm demência, as pessoas que têm limitações funcionais, as pessoas com privações sensoriais, pessoas que não enxergam, pessoas que não escutam, que são situações que vão se agravando na própria fisiologia do envelhecimento. Então, vamos ter essas pessoas também nas nossas mentes. A pessoa com demência, ela enxerga a fotografia fora do foco. Ela tenta perceber o que está acontecendo, mas ela não tem mais a capacidade de ter a compreensão. Porque ela perde o que nós temos de mais nobre, que é a nossa memória. Que é a nossa capacidade de determinar o que eu quero e o que eu não quero. Eu tenho vontade ou eu não tenho vontade. Eu vou ou eu não vou. Ou seja, as tomadas de decisões. E aqui foi falado várias vezes no período da manhã a questão da autonomia, e que fique muito claro para todos nós que autonomia não é sinônimo de independência funcional. São dois conceitos distintos. Autonomia é a capacidade de autodeterminação. Autonomia é o princípio lapidar da liberdade de escolhas, como um referencial da bioética. Autônoma é aquela pessoa que tem capacidade de tomar decisões. Esta doença, esse grupo de doenças, são as demências, exemplificando aqui pela doença de Alzheimer, já no momento do diagnóstico, faz parte do critério de diagnóstico de uma doença neurodegenerativa compatível com uma demência, que a pessoa já esteja com a sua capacidade de autodeterminação, ou seja, com a sua autonomia comprometida. Então é isso que é muito marcante nesse tipo de doença, e que faz com que as pessoas dementadas se tornem vulneráveis. Elas não são mais vulneráveis. Vulnerável é o velho. A pessoa vulnerada é a pessoa que já tem a doença acometida. Então, essa é uma outra questão conceitual que é muito importante que fique claro aqui. A pessoa demente, ela é uma pessoa vulnerada, ou seja, ela já está comprometida e tudo precisa ser feito para protegê-la das situações adversas, porque ela já não tem mais condições de tomadas de decisões, desde as mais simples, como escolher se ela quer o suco de laranja ou o suco de limão, até as mais complexas, que podem comprometer, inclusive, a sua vida civil. Então, é esta imagem que as pessoas com demência, é assim que elas enxergam o mundo, a ponto que a pessoa se olha no espelho e ela já não mais se reconhece. Então, a demência é um comprometimento funcional e cognitivo, adquirido e permanente. A pessoa não nasce demente e ela não fica demente da noite para o dia. A demência é um processo que vai se instalando na pessoa. Não quer dizer que todas as pessoas idosas ficarão dementes. Mas, de novo, eu reitero, a idade é um fator de risco extremamente significativo para o desenvolvimento desta situação neurodegenerativa, e que afeta uma ou mais áreas da cognição, que envolve a memória, a função executiva, a linguagem, ou seja, a capacidade de compreensão e de se comunicar, as habilidades visoespaciais,
no caso da dona Aurora, por exemplo, ela se perdeu para voltar para casa, e alterações da personalidade. A pessoa ela vai mudando a sua forma de ser. Então, é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa apresenta para se fechar um diagnóstico de demência. E muitas vezes não é na primeira consulta clínica que se dá esse diagnóstico. Muitas vezes nós precisamos ter um curso evolutivo para fechar o diagnóstico de uma demência. Mas uma vez que é feito o diagnóstico, cabe ao profissional, aí sim, o profissional médico responsável pelo acompanhamento daquela pessoa, chamar os familiares, explicar o que é esta doença, qual é o curso evolutivo, esse curso muito lento, que pode ser numa média de 7 a 10 anos, mas eu tenho pessoas que acompanham há 22 anos, que eu tive a oportunidade de dar o diagnóstico há mais de 20 anos, e nós vamos acompanhando progressivamente a evolução desta pessoa. Mas cabe ao médico, no momento que ele dá o diagnóstico, chamar os familiares e explicar que doença é essa, do que nós estamos falando e que providências precisam ser feitas para proteger essa pessoa que está perdendo, como já foi dito, aquilo que ela tem de mais nobre, que é a sua memória e a sua capacidade de decisão. E o que é importante é que a pessoa que tem o diagnóstico de demência, ela pode, num primeiro momento, não se perceber doente, ela pode ser levada a uma consulta médica pelos seus familiares. Você olha para a pessoa, se você não tem um treinamento específico, o diagnóstico pode passar como uma situação própria do envelhecimento, mas aqui eu quero chamar a atenção que toda vez que existe algum comprometimento na funcionalidade, isso precisa ser valorizado. Não saber onde botou a chave é um esquecimento. Não saber o que fazer com a chave também é um esquecimento. Qual é a diferença de um para outro? Quando eu não sei onde eu coloquei a chave, isso é um problema de atenção e de concentração. Quando eu não sei o que fazer com a chave, isso é uma questão funcional. Então, o critério de diagnóstico de demência hoje, à luz do conhecimento atual, é que o comprometimento de memória ou de alguma outra área da cognição deve ser grave o suficiente para comprometer a funcionalidade da pessoa. E por conta disso, esta pessoa, no caso a dona Aurora, ela se torna dependente para tomadas de decisões e necessita de mecanismos de proteção. Porque senão esta pessoa ela pode ser vítima de abuso financeiro por seus familiares ou por instituições comerciais, ela pode ser vítima de maus tratos e de outras situações de bastante constrangimento. E lamentavelmente, após acontecer algo constrangedor, é que algumas famílias percebem que o seu pai, a sua mãe ou algum outro familiar está com alguma situação mais grave, mas porque já aconteceu um constrangimento. Ou são as contas que deixam de ser pagas e o nome vai para um órgão público, ou a pessoa pensa que tem uma determinada quantia no banco e quando vai ver aquele dinheiro já não existe mais, ou a pessoa contrai um matrimônio sem ter um envolvimento da família e muitas vezes essa pessoa ela é lesada do ponto de vista financeiro. Enfim, histórias não nos faltam para contar, mas esta pessoa precisa desde o início de ser protegida. Registrando os casos, hoje no mundo inteiro, aproximadamente 10 milhões de novos casos de demência em todo o mundo. Uma em cada 9 pessoas acima de 65 anos de idade já tem o diagnóstico de doença de Alzheimer. Uma em cada 3 pessoas acima de 85 anos de idade já tem o diagnóstico de doença de Alzheimer. E um novo caso é diagnosticado no mundo inteiro a cada 3 segundos. E os números são esses numa previsão de 2015. Hoje, certamente, já é maior. Então, em 2015, no mundo inteiro, aproximadamente 47 milhões de pessoas
já com diagnóstico de demência. Esse número vai a aproximadamente 75 milhões em 15 anos. E em 2050, aproximadamente 132 milhões de pessoas no mundo inteiro com esta doença tão catastrófica, tão dramática, de um curso extremamente prolongado, de 10, 15, 20 anos, no máximo grau de dependência, e que exige que toda uma sociedade, não só a família, tenha mecanismos que possa proteger-se e cuidar adequadamente desta pessoa. Novamente lembrando que a necessidade de comunicação, ela se faz desde o momento do diagnóstico, e se o profissional não se sente particularmente capacitado para orientar aquela família, ele precisa de fazer valer da sua limitação e encaminhar para os serviços especializados. E o médico sozinho não dá conta das demandas desse paciente. Nós precisamos necessariamente trabalhar numa equipe multi-interdisciplinar e, frequentemente, eu pelo menos tenho esse hábito de pedir para a família ter um aconselhamento e um assessoramento jurídico, porque questões econômicas podem ficar bastante comprometidas por conta de decisões feitas de uma maneira equivocada, como, por exemplo, esse senhor que está no jardim da sua casa e não tem a menor ideia do que fazer nos próximos minutos. Em julho de 2015, se institui a inclusão da pessoa com deficiência como um estatuto próprio. Isso, obviamente, a Maria Glaé vai nos falar com muito mais propriedade, mas no artigo 4 é contemplado aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Então, me parece, e isso eu gostaria de ouvir mais da Glaé, se realmente nesse entendimento do Estatuto da Pessoa com Deficiente, a pessoa com doença de Alzheimer, ela está inserida dentro desse Estatuto, e se ele realmente é protetor para as necessidades desse paciente. Então, finalizando, a pessoa vulnerada, ou seja, a pessoa já comprometida com doença, quer por uma deficiência física, por um comprometimento cognitivo ou por privação sensorial, ela necessita de ser protegida, e o mecanismo que nós temos de proteger esta pessoa é a instituição da curatela, que por alguma questão de saúde a pessoa fica impossibilitada de reger a sua própria vida. Isso vai ao juiz, e o juiz, diante dos fatos, nomeia um curador para ser a pessoa responsável por aquele indivíduo. Se eu falei algo não apropriado, por favor, me complemente. E esse assunto me parece que está na pauta do dia. Não é uma questão da gente gostar ou não gostar, mas se nós não ficarmos atentos, essa locomotiva, ela vai para cima de nós, e evocando que Albert Einstein nos falou, que insanidade é continuar a fazer as coisas da mesma forma e esperar um resultado diferente. Em respeito a essas pessoas idosas, a quem eu dedico meus últimos 35 anos de vida, eu agradeço muito ao Conselho Federal de Medicina pela possibilidade de nós termos uma Câmara Técnica específica da área do envelhecimento, e que o nosso grupo aqui está aberto a todas as sugestões e necessidades que tenham. E que, emanados desse espírito olímpico que nós vivemos aí nas últimas semanas, que nós, profissionais da área da saúde, tenhamos a capacidade de nos superar frente às vicissitudes que ocorrem com as pessoas à medida que vão envelhecendo, e que sim, possamos nos recriar, nos reinventar para atender cada vez melhor aos nossos pacientes. Muito obrigada.